Muito bem, aula número 4, é isso? Não, aula número 3. Continuando o perfil da banca, vamos terminar agora para depois entrar em textos, tá? Eu mostrei algumas aulas anteriores, eu mostrei que ele queria saber. Eu mostrei as vantagens e as desvantagens. Fecha só na prova agora, por favor. Repara essa pergunta, tá só na prova? Tá, repara só isso. Check the correct statement about vocabulary. Qual que é a vantagem disso aqui? Qual que é a desvantagem? O que ele quer aqui? Repara uma coisa. Ó. Desvantagem. Exige que você leia trechos do texto em muitas linhas diferentes. Então, vamos lá. Deixa eu escolher aqui a cor. Ele quer saber, ó, isso cansa e faz você gastar muito tempo. Ele quer saber o quê? Deixa eu ver, peraí que eu tô... Se remarkable na linha 11, tá? E a palavra uncommon são sinônimos. Ele quer saber se remarkable e uncommon são sinônimos. Depois ele quer o quê? Na linha 12, ele quer saber se lively é o oposto de deadly. Na linha 13, ele quer saber se quarter se refere a um período de 4 meses. Se curbing, veja, esse curbing é aquele verbo curb, tá? Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer, aquele verbo curb. Se você assistiu o nosso curso da Carlos Chagas, você vai ver que essa palavra também está lá. Por isso que eu estou dizendo para vocês sempre, sempre memorize vocabulário, mesmo que você não tenha tempo para estudar com uma prova do Sesgram, você pode pegar uma outra prova para você memorizar vocabulário. O tipo de questão difere, mas pelo menos você gasta, você utiliza aquele tempo. Eu só tenho uma prova da Carlos Chagas, só tenho uma prova do ESAF, eu só tenho uma prova do CESP. Utilize essa prova do mesmo jeito para você pegar vocabulário. Depois você, quando você tiver tempo, você pode pegar as provas que sejam com as perguntas referentes às bancas, tá? Então ele quer saber se curbing could be replaced by encouraging, se curbing poderia ser substituído por encouraging, e se these days, na linha 55, significa actually, tá? Então, repara uma coisa, aqui em cima, ele está fazendo o que aqui? Ele quer saber se são sinônimos. Aqui embaixo, o oposto. Aqui em cima, se quarter se refere a um período de 4 meses, que é nada mais do que o sinônimo também. Se curbing poderia ser substituído por o quê? Por encouraging. Quer dizer, se poderia ser substituído, é porque são sinônimos, concorda? Se these days, quer dizer actually, significa actually, ou seja, se é a mesma coisa. Então ele pergunta sinônimos, antônimos. Existem vezes que ele bota assim, por exemplo, na letra A, remarkable é antônimo, letra B, tais e tais coisas, em vez de botar sinônimos, querem dizer a mesma coisa, têm sentidos opostos, ele faz essas brincadeiras para te sacanear, tá? Eu vou te mostrar isso, inclusive, numa prova do Banco Central, tá? Então, cuidado. Mostra-se, aqui percebe-se nitidamente que o que ele quer saber é se você sabe vocabulário, tá? Tá? Vamos lá então? Pergunta 29. Essa é um tipo de pergunta que eu sempre falo para as pessoas tomarem cuidado, mas de qualquer maneira, o que ele quer? Olha só. Mark the correct statement concerning reference. Marque a correta afirmação no que tange a referência. O que é isso? Ele quer saber se a palavra it na linha 7, refere-se à palavra euro. Então, por exemplo, vou botar assim. Banks will reduce interest rates. They will be reduced by the end of the year. O que está escrito aqui? Bancos reduzirão as taxas de juros. Elas serão reduzidas até o final do ano. Ele pergunta, essa palavra elas, essa palavra they, se refere aos bancos, às taxas de juros e assim por diante. Tá claro? O que é um pronome? Pronome é uma palavra que substitui um nome, um substantivo. Tá claro isso? Então eles vão fazer isso direto. Então ele quer saber se a palavra it na linha 7 refere-se ao euro. Tá? Então olha só. Vantagem, mostra onde você encontra informação. Obviamente
que para você saber isso, provavelmente você vai ter que ler a linha 6, 7 e talvez um pedaço da 8. Aqui na 23 você vai ter que ler a 22, 23 e 24. Na 25 você vai ter que ler a 24, 25 e 26. Se você reparar, você vai ter que ler para essa pergunta, para essas duas alternativas, você vai ter que ler da linha 22 a 26. Aqui na 43, provavelmente você vai ter que ler algum trecho da 42, 43 e 44. E aqui é 64, 63, 64 e 65, se houver. Bom, para começar, você já viu que tem 65 linhas o texto, já é um texto gigantesco. Tá? Se você tiver que ler 3, 6, 9, 12 e 15, mais ou menos você está lendo um quarto do texto só para responder essa questão, é ou não é? Então percebe-se que ele vai te cansar. Sesgran Hill é uma prova que é um inferno por causa disso, ela cansa você. Por isso que eu sugiro você sempre olhar as perguntas antes, para depois ver o texto, tá? Vendo o próximo agora. Confundi, não é a próxima não, olha só. Qual a desvantagem? Acabei de falar, exige que você leia trechos do texto em muitas linhas diferentes. Isso cansa e isso cansa e faz você gastar muito tempo, tá claro? Tá? Exige muito conhecimento de gramática, porque olha o que ele fala aqui, ó. Espera aí. Ele quer saber se o those se refere aos investidores, se o they se investe aos investidores, se o one se reveste à União Europeia, se o it às empresas de carro europeias. Então, é uma coisa confusa, uma coisa que eu acho até que, não tenho certeza, que esse tipo de questão mostra realmente se você entendeu o texto, se você conseguiu ver a relação entre os pronomes e lá no meio, tá claro? Mas é bom sempre estar sabendo que, eu diria que nem isso é difícil, isso é trabalhoso, tá? Beleza? Vamos lá. Outra coisa, isso não seria problema em inglês não, seria um problema em português também, tá? Pergunta 30, você vai perceber o quê? Olha o que ele faz aqui. Mark the sentence that could also be completed with on, as in to pass on the effects. Linha 17, tá claro? Então veja bem, vantagem ele mostra onde é que está. Então marque a sentença que poderia também ser completada com a preposição on, como to pass on the effects. O que ele está fazendo aqui? Primeiro que ele formulou o enunciado que nem o nariz da mãe dele, tá claro isso? Tá? Aqui, por exemplo, the board meeting may be put off. Aqui é put off. To put off quer dizer adiar. É a mesma coisa que postpone. Então vamos já começar a aprender a vocabulário. Então, olha só, marque a sentença que poderia também ser completada com on. Então, uma dessas aqui vai ser com on. Qual que é o pepino disso daqui? Vamos lá. Vantagem, ele mostra onde está. E desvantagem, exige que você saiba a preposição. Que preposição é utilizada com os verbos em inglês. Existe uma coisa, pessoal, chamada de phrasal verbs. Tá claro? O que é isso? Você tem o verbo to look. Só que você tem, por exemplo, você tem isso. Você tem look at, que é olhar para. Look for, que é procurar. Você perdeu uma chave, você perdeu um dinheiro, você look for. Look up seria consultar, procurar. Como assim? Puxa, eu não sei como é que fala tal palavra em inglês, eu vou look up in the dictionary. Eu vou procurar no dicionário, eu vou consultar no dicionário. Você tem look down on. E look up to. O que é isso? Look down on é desdenhar, olhar com desdém, olhar de cima para baixo. Tá? Você se acha mais bonitão, você se acha mais gostosona que a outra. Você you look down on your friend. Você olha para baixo em cima do seu amigo, porque você se considera mais do que ele. Então, you look down on, você se acha, look down on é desdenhar, é olhar com desprezo. You look up to é o contrário. Quando você gosta de alguém, quando você admira alguém, figurativamente falando, você coloca essa pessoa num pedestal, então ela está mais alta que você. Então, you look up to, você olha com admiração. Poxa, professor, isso é complicado? É. Isso é difícil? É. É fácil de estudar? Não. Só para você ter uma ideia, eu comprei há muito tempo atrás um pequeno dicionáriozinho de phrasal verbs.
Dentro desse dicionário tinha quantos phrasal verbs? 300? Não, tinha 3.000. Então está marcado na capa lá que eu não contei. Isso é o seguinte, senhores, isso daqui é... O cara vai pegar essa questão, aliás, essa questão que número que é? É a 30. Lembra que da 31 a 35, aqui ó, era peso 1,5, tá claro? Então você percebe que ela é mais complicada com isso em relação à dificuldade, você tem que conhecer mais. Então, não, é 30, pera um pouquinho, acho que é a 30, a 31, a 35, não, essa daí é peso 1, essa é peso 1 ainda, tá? Agora veja, o jeito que ele fala aqui, olha só, marca a sentença que poderia também ser completada com a palavra on. Ou seja, você tem que saber se depend, a preposição é on, se because will be called, não sei o que lá, olha só. Devido às eleições na quinta-feira, as aulas serão called, será que é on, será que é off, você sabe esse verbo? Então, veja o que acontece. Eu quero que você preste atenção numa coisa, deixa eu marcar assim mais um verbo aqui. Se você não souber isso, você é uma pessoa normal, tem um inglês mediano, até bom, mas isso se chama, se eu não me engano, chama regência verbal, né? Acho que é isso. Se você não souber, você é uma pessoa normal. O que eu aconselho a fazer? Responde as outras questões e deixa essa para o final, tá? Por quê? Porque existe a possibilidade de, das 10 questões, ter 2 alternativas certas A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E e assim sucessivamente. Tá claro isso? Então, o que que rola? Essa proporcionalidade, que na ESAF é muito comum, Carlos Chagas também, pode ter na César Gran Rio também. Eles não vão fazer uma prova onde vai ter 5 alternativas A's e uma E. Não. Vai ter 3A, 3E. Talvez, né, 2 A's, 2 B's, 2 C's e assim por diante. Eles fazem uma proporção, eles fazem uma coisa meio equilibrada. Então você pode usar isso em seu favor. No caso de você não souber, no caso de que você não saiba uma das alternativas, das questões, você faz o quê? Você deixa de lado, essa daqui é mais complexa, mas deixa de lado, e vê as outras. Quando você respondeu todas, vê qual que você respondeu menos, qual que você respondeu mais e talvez chute naquela, tá claro? Muito bem. Beleza. Essa daqui, por exemplo, tá? Ele está dizendo o que para você aqui? Mostra a linha 27 e pergunta qual que é a incorreta. Então, olha só. Current account deficit na linha 27 significa um déficit nas contas correntes. Cheque a opção na qual a frase está incorretamente. Então, quando você estiver lendo a questão, primeira coisa, mano é bom, hein? Já, eu não sei se pode levar marca texto, mas já faça pelo menos uma bolinha em volta. Faz uma bolinha em volta para você não esquecer, que ele está te pedindo uma coisa errada. Desde pequenininho nós somos adestrados a fazer respostas corretas. E aqui na hora da prova você está sob tensão, você está sob pressão, ele te pede uma coisa errada, tá? E aí você vai errar uma questão que talvez não seja a mais difícil de todas, se bem que essa daqui já é a questão 31. Aqui ele conseguiu fazer duas coisas, botar uma questão difícil e ainda pedir uma coisa errada. Tá claro isso? Essa daqui depois nós vamos fazer sozinho, só para a gente ver, para responder sem ler o texto, tá claro? Então a vantagem é essa, a desvantagem é que você tem que prestar atenção, abrir o olho, e desvantagem exige que você leia alternativas longas e cansativas, tá claro? Perfeito? Vamos lá. Vantagens e desvantagens. Bom, primeiro, mostra o local do texto que devemos checar para responder a questão, tá? Ele nem sempre coloca só isso, fecha só em mim aqui agora. Ele nem sempre só coloca isso, ele na verdade ele faz o quê? Ele já dá na própria pergunta, ele já dá no texto, no trecho, ele já dá me enrolei. Ele marca para você que é linha 11, linha 17, linha não sei das quantas, mas ele faz o quê? Ele dá para você também o trecho já. Então, ele mostra para você não só com a linha, como ele já dá o trecho para você bonitinho, tá claro? E algumas questões podem ser respondidas sem lermos o texto, tá claro? Que eu vou fazer uma daqui a pouco. Desvantagens. Exige leituras longas e cansativas, exige conhecimento de gramática, exige conhecimento de muito vocabulário e exige rapidez na hora de ler. Isso todas exigem, tá claro? In a nutshell. In a nutshell quer dizer em resumo, né? Numa casca
de nós. Nós tem acento? Não, né? Vê no Google aí, não tem acento não, né? Tá, o que acontece é o seguinte. Existe um livro chamado Universo numa casca de nós. Porque numa casca de nós, uma casca de nós é pequenininha. Então, se você consegue colocar alguma coisa dentro da casca de nós, uma casquinha de nós, é porque você resumiu. Então, in a nutshell, pode aparecer em prova, in a nutshell. Ele poderia botar in a nutshell. Ah, outra coisa. Esse livro aqui, do Stephen Hawking, que é aquele cientista que ele tem aquela... sei lá, mieloide lá, não é colesterol, é arteriosclerose, sei lá o quê. O título original era Universe in a Nutshell, que faz super sentido para os americanos e ingleses, porque in a nutshell quer dizer em resumo. Universo uma casca de nós ficou uma tradução, eu não saberia fazer melhor, mas ficou uma tradução muito estranha, tá? Então, já adiantando já algum vocabulário, quando você colocar, se o autor quiser botar em resumo, ele pode botar in a nutshell, ele pode botar in short, e pode botar também, que eu já vi, in sum. Tá claro? Então essas três quer dizer em resumo, tá? Bom, em resumo, o que é isso? A prova da Cesar Hill é trabalhosa, cansativa, exigente, em outras palavras, um verdadeiro inferno de cansativo, tá? I'm getting pissed off, eu não vou traduzir isso, eu estou ficando pé da vida. O que esses Mac Beats querem dizer? Eu não expliquei para vocês isso, peraí. Pulou aqui sem querer. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Senhores, McDonald's, Macmillan, parece que tem dois L's aqui, Mac Johnson, e assim por diante. Você vai perceber que tem Mac, às vezes tem a letra A, às vezes não tem. Esse Mac quer dizer filho de ou da família. Então, se eu falar Jorge da Silva, é Jorge da família Silva. Chico de Oliveira é Chico da família Oliveira. Então, McDonald quer dizer filho do Donald, da família Donald. Macmillan, filho dos Millan. Mac Johnson, filho dos Johnson. Um Mac com A e um Mac sem A. Eu sei que um é irlandês e o outro é escocês, eu nunca sei qual é um dos dois, mas sabendo agora que McDonald quer dizer filho do Donald. Quando você for comer no McDonald's, você está comendo no filho do Donald, tá? Por que eu estou dizendo isso? O cara que faz a prova, ele chama John, é da família John McBitch. Tá claro isso? Então, John, perdão, John, filho da Bitch. Para quem não sabe o que é Bitch, vá ao dicionário, tá? Você encontra em algumas esquinas, eu vindo para Recife aqui, inclusive, passamos numa... Ficou mal, hein? Ele está mostrando aqui que a setinha está bem na minha cabeça, né? Mas está errado isso, está errado. Não, pera, não. John McBitch é filho da Pip. Tá claro isso? Então vamos lá. Então os McBitch, então o que eu coloquei aqui? O que esses filhos da Pip estão pensando, né? Que os candidatos são trouxas? Vamos destruir esses babacas. Olha só, em primeira mão, eu socando o Alien. Vê se pode um negócio desse. Eu socando o Alien. Eu batendo no Hannibal Lecter. E mais isso, tá claro? Vamos lá e vamos mostrar para eles, que até ficou fora, né? Mostrar quem somos nós, tá? Texto 1, vou fazer isso depois. Deu 19 minutos a nossa aula por enquanto. Não vou começar com o texto 1 agora. Eu vou voltar para algumas questões que nós passamos rapidamente, que eu não deixei vocês verem. E vamos tentar responder algumas questões agora. Vamos lá. Vamos voltar aqui e vamos tentar responder algumas questões que não foram respondidas. Vamos lá. Essa daqui. Vamos tentar responder essas questões? Vamos lá. Eu vou dar para vocês 40 segundos e eu quero que vocês tentem descobrir. Eu vou te mostrar a lógica por trás disso. Então, 40 segundos e vocês vão agora não escutar minha voz mais. 40 segundos, vou dar um minuto respondendo essa. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar para você 40 segundos para essa, depois eu vou pular para eu vou pular para essa e vou pular para outras também. Vou pular duas pelo menos. Então, vamos ficar 2 minutos quietinho e vocês vão tentar responder 2 questões. Um abraço. Agora gravando, vamos lá.
Ó. Agora vamos tentar responder essa, pessoal. Mais um minuto. Essa já é mais complicada. Vamos lá, pessoal. Beleza? Vamos lá. According to line 16, professor, eu achei meio estranho, eu me senti, deixa eu pequenininho aí no picture, eu me senti meio inseguro para fazer isso, mas é lógico, né? Como é que você vai responder uma coisa se você nunca viu como é que funciona a técnica? Eu também ficaria inseguro e fico também. Só que eu testo isso em todas as provas e dá certo, tá? Obviamente que você não tem um embasamento do texto para poder responder. Mas de garanto que você vai ter que fazer isso na hora da prova, tá claro? Não só em inglês. According to, vamos lá. De acordo com a linha 16, as economias da área do euro, the Euros e Areas Economies, estão on demand. Muito bem. Agora eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte. Não, ótimo, tá? Ele quer saber o que é on demand. A, será que on demand quer dizer melhorando? B, estagnada. C, perfeitamente saudável. D, getting worse, ficando pior. E in trouble, com problema. Então vamos lá. Alternativa A, improving, melhorando. Alternativa B, stagnant, estagnada. Alternativa C, perfectly healthy, perfeitamente saudável. Alternativa D, getting worse, ficando pior, piorando. E in trouble, com problema. Muito bem. Então vamos agora a duas coisas. Primeiro, essa prova, ela foi aplicada entre 2008 e 2009, um desses 2 anos, tá claro? Então vamos lá então. Então fechando isso daqui. As provas em inglês, elas são retiradas de fontes fidedignas e são retrato do que acontece no mundo real, tá? Não é uma história da carochinha, não é uma história do conto de fadas. Então, em 2008 e 2009 tinha o quê? Tinha uma coisa chamada de Global Crisis. Crise global, tá claro isso? Muito bem. Então, como é que estava? Então, as economias da era do euro estão melhorando, B, estagnadas, perfeitamente saudáveis, ficando piores e in trouble. Repara uma coisa. Se a economia estivesse estagnada, vamos supor que estivesse estagnada, é a mesma coisa de falar que ela está em problema. Então, se a resposta correta fosse estagnada, a gente anularia essa questão, porque estagnado está em problema é a mesma coisa. Tá aí o pequenininho aí? Ótimo. Não, deixa pequenininho junto com o texto. Então, veja. É muito comum os caras fazerem isso, eles colocarem 2 alternativas que se anulam porque são a mesma coisa. Então, se a economia estivesse estagnada, ela estaria in trouble. Então, já não poderia ser estagnada, porque se tivesse estagnado correto, aí também estaria. Se ela estivesse ficando pior, uma economia que está ficando pior, ela também está em trouble, está em problema. Ou seja,
ou como diz o nosso amigo Jorge aqui, ou seja, estar estagnado ou piorando é a mesma coisa que estar em trouble. Então não pode ser nenhuma dessas duas aqui. Porque se fosse uma dessas duas, essa também estaria correta. Acredito que podemos pensar da seguinte forma. O que é uma coisa ruim para a economia? Ou quando ela fica estagnada, ou quando ela está o quê? Ficando pior. Talvez estivesse numa recessão, recessão também é uma coisa meio estagnada. Então você poderia falar assim, olha professor, se a resposta não pode ser estagnada, porque ela estaria in trouble. Não pode ser ficando pior, porque ela estaria in trouble. Agora, essas duas condições aqui talvez sejam as únicas duas condições para uma economia estar ruim. Se você falar que está in trouble, se uma economia está in trouble, ou ela está estagnada ou ela está ficando pior. Então, essas três aqui já vão para o lixo. Você nem leu o texto. Se eu desse para você sem o título, sem o enunciado da questão, já estaria de bom tamanho também. Você saberia dizer que estagnado e ficando pior é uma coisa in trouble. Então ficamos com improving e perfectly healthy. Há uma aula anterior, eu não sei se foi nessa aula ou na outra aula, eu já falei para vocês. Se tiver a palavra certain, for sure, always, never, agora você coloca assim perfectly. Então, perfectly está perfeitamente healthy. Healthy é saudável. Então, eu acho muito pouco provável em 2008 e 2009, que é quando você estava fazendo a prova, dizer que as economias da área do euro estão perfeitamente saudáveis. Até hoje, nós estamos em 2012 aqui, até 2013, que é o ano que vocês estão vendo o nosso curso aí, a Grécia quebrou, a Irlanda estava ruim, a Espanha estava ruim, Portugal estava ruim, sei lá, tem mais países que estavam ruins lá. Então, falar que estava perfeitamente saudável também é muito complicado, geralmente não é a realidade. A alternativa certa é a improving, é melhorando, e on demand é porque está se ajeitando, on demand quer dizer está melhorando. Então, repara uma coisa. Se você tivesse comigo aqui, sem ter deixa eu só apagar isso aqui. Tá a pergunta aqui. Você vai perceber uma coisa. Peraí, droga. Você vai perceber uma coisa. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Ele deu a linha 16. Ele quer saber qual que é a pergunta. Ele colocou duas alternativas opostas, melhorando e piorando. E eu falei para você que ele faz isso várias vezes. É ou não é? A alternativa certa então é melhorando, mas voltando a frisar, como nós já fizemos, essas três estão... Peraí. Essas três estão fora, porque elas se autoanulam. E aí você ficaria com isso daqui, tá claro? Perfeito? Beleza. Para terminar, para a gente poder almoçar daqui a pouco, que nós estamos aqui, agora é 2 horas da tarde, não sei que hora você está vendo aí, mas aqui são 2 horas da tarde. Check the correct statement about vocabulary. Cheque a correta afirmação sobre o vocabulário. Ele quer saber o quê? Se remarkable e uncommon são sinônimos. Você tem que ir para a linha 11. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer isso agora não, nós vamos fazer isso junto com o texto daqui a pouco, tá claro? Vamos deixar quieto isso daqui, porque vai demorar muito tempo, tem que ler o texto, eu não dei o texto, tá? Eu queria que você desse sempre a seguinte, tirasse a conclusão. Ler o texto antecipadamente não é a melhor forma de você fazer a prova. Veja as perguntas, tá? Nessa brincadeira aqui, tinha até uma pergunta lá que eu pulei, que daria para responder também sem ler o texto, tá? Fica com Deus, tudo de bom para vocês. Próximo texto nós vamos fazer, já vou adiantar para vocês, esse daqui, ó. Qual que é? Freedom of Information, olha só, text 1, Freedom of Information, é um texto de 2009, ou 2010, foi dado isso no Banco Central. Nós vamos fazer isso na próxima aula, tá claro? Fica com Deus, tudo que vocês me desejarem, Deus lhe dê em dobro. Um abraço, beijo do fofo, não do gordo, tá?